você já parou para pensar que a gente, como espécie, se acha o suprassumo da existência? Mas se deixar alguns aí solto no mato sem um Uber por perto, vira almoço rapidinho. Pois é, somos parte da natureza, mas insistimos em fingir que estamos acima dela. Só que na real, não existe floresta sem bicho. E não existe agrofloresta sem os seres vivos que fazem o serviço pesado, decompondo, adubando, plantando e até podando. Se tem uma coisa que a natureza não faz, é terceirizar o próprio trabalho. Hoje vamos falar desses trabalhadores incansáveis dos ecossistemas. Desde as minhocas, engenheiras do solo que transformam terra abandonada em solo fértil, até os nossos dinossauros modernos, que controlam pragas, espalham sementes e garantem que as florestas sigam em pé. Sem contar os mamíferos, nós, que carregam a semente nas patas, nas mãos e dentro dos seus próprios corpos, fazem o plantio sem precisar de uma especialização em engenharia florestal, e encantam qualquer um que ainda tenha um mínimo de conexão com a natureza. Mas claro, na agricultura convencional, qualquer bicho que não esteja no cardápio ou na planilha de produção vira praga. Afinal, se não gera lucro, só pode ser um problema, né? Hoje, vamos desmontar esta ideia e entender como, na agrofloresta, cada ser tem um papel fundamental, incluindo você, que ainda insiste em querer plantar, sem pensar nos seus vizinhos alados, rastejantes e peludos. E vamos pontuar a importância dos seres de maior porte nos sistemas agroflorestais, para as florestas e, claro, para a vida. Já passamos pelos micro-organismos que habitam o solo e são essenciais para que a vida se manifeste. Mas não podemos esquecer do trabalho dos animais um pouco maiores, que também participam de diversos processos, tanto na decomposição, na adubação, plantio, colheita e sim até na poda. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é seu espaço agroecológico. Mas antes de continuarmos, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais @mudafloresta. E recentemente abrimos uma campanha no Apoia-se. A sua contribuição é muito importante para o nosso trabalho. Assinando a campanha a partir de R$15, você tem acesso ao grupo Muda Floresta no WhatsApp, acesso a um acervo agroecológico com muito material e um episódio exclusivo para assinantes. Também é possível fazer qualquer doação sem se vincular à campanha através do Pix, contato@mudafloresta.com. Qualquer valor já mantém o nosso plantio adubado. Aqui no meu sítio já vi bicho que nunca imaginei cruzar na vida, nem nas minhas andanças pelo Brasil afora. E olha que já tive que pular correndo para dentro do barco para fugir de um grande barulho na mata, que acabou sendo apenas um gigantesco tamanduá-bandeira. Já acampei em muito canto. Mas quando eu estava estudando biologia, eu jurava que ia trabalhar só com bicho, porque sempre foi a minha paixão. E claro, continua sendo. Mas eu vou te falar, criar um lugar onde eu atraio toda essa fauna que eu amo tanto não tem preço, de verdade. Já dei de cara com um tipo de furão brasileiro, muito bonito, um casalzinho. Um veado campeiro todo elegante, passando pela minha agrofloresta, vários coelhos nativos e, claro, a maravilhosa borboleta gigante azul, uma espécie nativa ameaçada de extinção que só acontece na Mata Atlântica. Sem contar as cobras e as aves que aparecem por aqui, cada uma mais bonita que a outra. E não tem nada melhor do que estar na cozinha, fazendo a minha comida e ver um beija-flor pousar bem pertinho de mim, todo tranquilo. Dá pra ver cada detalhe das cores, dos movimentos. Esses encontros valem mais do que qualquer dinheiro, pelo menos pra mim. Os animais não são um detalhe da floresta ou da natureza. Eles são parte essencial dos ciclos naturais.
Quem planta acha que trabalha sozinho, mas a verdade é que tem minhoca fazendo engenharia no solo, cupim acelerando a decomposição, pássaros distribuindo sementes e até um morcego ajudando na polinização. E o ser humano? Bom, a gente bem que poderia aprender um pouco com eles. Mas calma que também não vamos falar só dos bichos silvestres. Tem também os domésticos. Sim, a vaca, o porco e até a galinha podem ser aliados da agrofloresta. Tem um jeito certo de integrar esses animais no sistema sem transformar tudo em um pasto seco e compactado. Como já falamos diversas vezes, somos seres de distúrbios e pertencemos à natureza. Cada animal que habita ou habitou este planeta possui um papel importante na manutenção da vida. Qual é o papel do ser humano? Os animais caminham por sobre a terra, nas águas e no mar, participando de um ciclo contínuo de fertilização e regeneração. Suas pegadas deixam rastros de vida, sementes dispersas, matéria orgânica devolvida ao solo através de restos de comidas, fezes e, por fim, seus próprios corpos quando morrem. Já nós, humanos, imersos na lógica capitalista, nos tornamos a única espécie a gerar lixo. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Mas o plástico criado por nós pode permanecer no planeta por séculos. Nossa esperança talvez resida nas bactérias que conseguem degradá-lo. Ainda assim, essa relação de descarte e acúmulo não é uma característica essencial da humanidade, mas uma consequência do sistema em que vivemos. Mas há outro caminho, um caminho já trilhado há milênios pelos povos originários, que souberam transformar a relação com a terra em um ciclo de regeneração e abundância. Exemplos não faltam, como a conhecida terra preta de indígena. Solos incrivelmente férteis que até hoje desafiam a ciência por sua capacidade de regeneração e retenção de nutrientes. Além da contínua domesticação de plantas e animais, sempre integrados ao meio ambiente e ao cultivo, como o milho, a mandioca, o feijão, o cacau ou a araucária, e tantas outras espécies que hoje sustentam milhões de pessoas no mundo. Essas espécies foram cultivadas, aprimoradas sem veneno, sem monocultura e sem o plástico. Assim, conversando com a Maria Rita, ela me falou que quando os Guarani tiveram que fugir, quando eles estavam sendo caçados, a Inhanderu mostrou que onde tinha as abelhas sem ferrão, e para eles poderem andar mais quilômetros, eles podiam parar e colher o mel, né? E aí isso dava mais energia por conta do açúcar, né? E aí quando eles ficavam doentes, alguma coisa assim, o próprio enxame de abelha já forneceu remédio para eles poderem ficar bem. Enquanto as pessoas que estavam caçando, né, os portugueses que estavam caçando, eles tinham que parar e descansar, fazer fogueira, se alimentar. Então os Guarani conseguiram ir pro sul mais rápido. Aí ela pegou e falou pra mim, né? Você tá perguntando das abelhas, elas ajudaram a gente quando a gente precisou, né? Agora elas estão precisando de ajuda. Assim. Animais são integrantes fundamentais de qualquer floresta e, claro, nas agroflorestas. Desde os menores micro-organismos no solo, que já conversamos sobre eles em episódios passados, até os maiores mamíferos e, claro, nós. Quando falamos de agrofloresta, não estamos apenas pensando em árvores, mudas ou no solo, ou pelo menos não deveríamos. Os animais, grandes e pequenos, são partes dos ciclos dos elementos, como as nuvens ou a terra. Eles desempenham os chamados serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que a natureza nos oferece gratuitamente, e que não seria possível substituir esses serviços caso eles deixassem de acontecer. Como o serviço das minhocas, que são engenheiros do solo, criando túneis que arejam a terra e melhoram a retenção de água, além de deixarem um rastro de fertilidade por onde passam. Uma única minhoca consegue processar seu próprio peso em terra todo dia. E não são só elas. Cupins e formigas são importantes decompositores que também aceleram os ciclos dos nutrientes. As formigas existem ao monte,
são cerca de 2,5 milhões de formigas para cada ser humano no planeta. E olha que nós também somos muitos. E quando as cortadeiras atacam a sua roseira, pode ter certeza de um recado. Elas estavam precisando de uma poda. Os nossos lindos e queridos dinossauros, conhecidos também como aves, são importantes aliados nos processos agroflorestais, controlando pragas e até caçando pequenos roedores, que podem impedir o crescimento de certas sementes. Ou trabalhando também como polinizadores, se unindo às forças das abelhas, borboletas e besouros, que são indispensáveis para a produção de inúmeras plantas, as chamadas angiospermas, ou as plantas que produzem flores. Sem eles, muitas colheitas simplesmente não existiriam, com alguns estudos apontando o impacto direto em até 75% das culturas, ou seja, 3/4 de tudo que é produzido na agricultura seria impactado diretamente. E não é só isso. Aves e morcegos ajudam na dispersão de importantes sementes, enquanto insetos predadores como as joaninhas, vespas e os maravilhosos louva-a-Deus mantêm outras espécies sob controle e que já aprendemos que não são pragas. Na agricultura convencional, praga é um termo usado para qualquer organismo que interfira nos objetivos produtivos do plantio, ou seja, o lucro. Um gafanhoto em uma plantação de milho, por exemplo, é visto como um inimigo. O mesmo vale para fungos, ervas espontâneas e até pássaros. Apontar o dedo para uma vida e defini-las como praga ou problema é muito fácil. Mas vamos pensar um pouco. Essas espécies se tornam chamadas pragas porque estão em monoculturas, sistemas artificiais e simplificados que desrespeitam os ciclos naturais, favorecendo o desequilíbrio. Ao simplificar a biodiversidade, criamos ambientes vulneráveis à explosão de organismos, que sozinhos encontram um verdadeiro banquete sem concorrentes ou predadores naturais. A monocultura cria o problema, vende a solução através de veneno, transgênicos e adubos químicos. Isso é agroecologia? Isso é agrofloresta? Não, isso é monocultura. É um sistema que transforma a terra viva num deserto verde de soja, pasto e destruição. E o mais doido, a própria vida selvagem, os animais que sustentam os ciclos naturais, viram os primeiros sacrificados nesse sistema. Porque onde entra a monocultura, saem os bichos, os dispersores de sementes, os controladores naturais de pragas, os engenheiros do solo. Todos eles vão embora ou morrem. E aí depois reclamam que a terra ficou infértil, que precisa de mais veneno, mais adubo químico, mais controle. Só que a natureza não terceiriza seu próprio trabalho. Ou a gente aprende a trabalhar com ela, ou vamos colher deserto. E o que acontece quando os animais desaparecem? Bom, segundo um estudo recente publicado na revista científica Nature, a perda acelerada de biodiversidade não impacta só a beleza das paisagens, mas altera drasticamente os processos ecológicos essenciais para a vida na Terra. Espécies-chave estão sumindo, e com elas funções fundamentais como a dispersão de sementes, controle de pragas e regeneração do solo. E adivinha quem mais vai sofrer com isso? Na verdade, já está sofrendo. Sim, nós, seres humanos, que insistimos em esquecer que fazemos parte disso tudo. O estudo aponta que os impactos da extinção não são apenas locais, mas globais. A redução de populações de grandes herbívoros, por exemplo, afeta diretamente a regeneração das florestas tropicais, já que muitas dessas plantas dependem dos animais para dispersar suas sementes. Isso significa que, ao perdermos essas espécies, estamos literalmente impedindo o futuro das florestas. E aí vem a pergunta: como então a agrofloresta pode ajudar nisso? Diferente da monocultura, que expulsa e extermina qualquer forma de vida que não esteja na planilha de lucro, a agrofloresta incorpora os animais como aliados. A gente aprende a conviver, a observar,
a integrar e, acima de tudo, respeitar a vida. Estou há quase 10 anos no sítio e nós não tivemos nenhum tipo de acidente. As galinhas podem controlar pequenas pragas, sem precisar de venenos. Porcos ajudam a revirar a terra, preparando o solo para o plantio. E as árvores, ao crescerem em conjunto com os bichos, criam refúgios para espécies ameaçadas. Então, a proposta é como que a gente trabalha em parceria com o gado. Como que o gado ajuda a gente a regenerar a floresta. O gado, na origem dele, ele é de um ambiente de floresta. Tanto é que se você abandonar o pasto, né, Lucas? A gente vai ter que o pasto vira uma floresta, vira uma capoeira. Quem é pecuarista sabe que se ele não ficar limpando o mato, o capim dele acaba, chega uma hora que acaba. Então, assim, é usar o gado para isso. Aqui foi utilizado, nesse sentido, o manejo intermitente. Agora, vamos deixar claro, não é que o gado vai fazer o trabalho todo por si só, ele precisa ser pastoreado, ele tem que pensar que, em geral, ele está dentro de uma cerca, o que na natureza não existe cerca. Então a gente tem que saber como manejar isso, tem uma ciência para a gente fazer esse manejo, que não é nada complexo. Quando a gente fala de agrofloresta, geralmente a primeira imagem que vem na cabeça é a de árvores, frutas, raízes e flores. Mas os bichos? E não estou falando só dos silvestres. A gente esquece. Mas os animais domésticos também podem e devem ser parte do sistema. Todos eles são animais que evoluíram em bosques e subbosques florestais por todo o mundo. O problema é que na agricultura convencional, eles são vistos só como uma máquina de produção. A vaca tem que produzir muito leite, a galinha tem que botar sem parar todo dia, o porco tem que crescer para virar carne o mais rápido possível. Mas será que tem outro jeito? Na agrofloresta, os bichos não devem ser só números. Eles podem ser importantes ferramentas de manejo, regeneração e até de fertilidade do solo. Uma galinha não é só ovo e carne ambulante. Ela trabalha o solo, come insetos, espalha sementes e controla certos tipos de plantas. Se você consegue mover o galinheiro de tempos em tempos, em vez de destruir o chão, elas preparam o terreno para novas plantações. O mesmo vale para porcos, que adoram revirar a terra e podem ser usados para preparar novas áreas de plantio, como pequenos tratores vivos. E o gado? Bom, a gente sabe que pasto degradado é uma tragédia ambiental. Mas quando bem manejado, o boi pode ser um aliado. Em sistemas que juntam florestas e animais de grande porte, é mais viável manter a vegetação sob controle, sem devastar tudo. O segredo está no rodízio, na diversidade de espécies e no tempo certo para cada coisa. E não dá para esquecer que fezes de animais são um dos melhores adubos naturais que existem. O que, aliás, é outra coisa que a agrofloresta faz melhor do que qualquer monocultura. Transformar o que a indústria chama de resíduo em riqueza. Os animais chamados de domésticos, como as vacas, porcos, patos e cabras, também têm seu espaço na agrofloresta, mas é fundamental utilizá-los de forma planejada. Ovelhas, por exemplo, podem ser integrados para revirar o solo em áreas específicas, facilitando o plantio posterior, enquanto ajudam no controle da vegetação mais densa, consumindo arbustos e plantas invasoras que poderiam competir com as espécies nativas e as cultivadas. Já os patos são excelentes aliados no controle de pragas aquáticas e insetos, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema agroflorestal, sendo uma alternativa para as galinhas, que possuem uma dieta mais variada e acabam atacando e comendo alguns tipos de cultivo. Os patos não, deixam elas em paz. Agora, isso não quer dizer que é só soltar os bichos e esperar que o sistema funcione. Tem que ter planejamento, tem que observar, tem que entender os ciclos. Se você coloca muitas galinhas em um lugar só, vira deserto. Se deixa o porco livre demais, ele pode destruir uma área inteira. O equilíbrio é o que faz a agrofloresta dar certo. É sempre preciso ter cuidado para não causar o sobrepastoreio ou a compactação do solo. É importante sempre rotacionar as áreas de uso se tiverem muitos animais e respeitar os limites naturais do sistema. Os animais são aliados indispensáveis na agrofloresta.
Eles não apenas sustentam os ciclos naturais, mas também nos ensinam sobre a interdependência e o respeito pela vida. E existem estudos que otimizam essa relação de animais, plantas, nutriente e alimento. O sisteminha da Embrapa, como é conhecido, é um excelente exemplo disso, onde é elaborado um cultivo que integra galinhas, peixes com um pequeno açude e hortas, criando um ciclo de nutrição para as plantas através dos estercos dos animais, produção animal e agrícola, bem-estar e regeneração do solo. Pela perspectiva agroecológica de criação animal, a nossa principal base é o bem-estar animal. Os animais de criação possuem necessidades básicas que devem ser supridas, como água e comida de qualidade, espaço para exercer seus comportamentos naturais, como por exemplo a galinha ciscar, compreender suas necessidades de espaço, como tamanho e dimensão, ou porco que precisa de um espaço com lama para se refrescar. Cada animal vai ter suas necessidades específicas. Ou a vaca, que merece uma área sombreada para descansar, pois ela possui seu período de descanso no pasto. O abate animal é um tema complexo e que em alguns pontos até é delicado, mas não podemos esquecer que o abate faz parte de diversas culturas agrícolas, tradicionais e originais. O grande problema dessa relação é sempre ele, o capitalismo e o agronegócio, que transformam o animal em coisa, em posse, em dinheiro, sucateando essa vida. No fim das contas, a gente precisa parar de ver os animais como coisas e entender que eles são parte do sistema tanto quanto a gente, com papéis diversos e importantes. Esses dias eu vi um vídeo da Andréia do @Jardim Agroecológico, onde ela estava contando que as lagartas comeram o pé de limão inteiro dela. Então ela questiona se o pé de limão está ali só para dar o limão, se é só esse o objetivo da vida dele, pois a vida vai muito além disso. E ela conclui falando: plantei limão para colher borboleta. Mostrar um fenômeno aqui para vocês. Jasmim do Caribe, também chamado de pluméria púdica, todo preenchido com lagartas. Olha aqui. E aí muita gente iria perguntar o que fazer para acabar com ela. O que eu vou dizer? Não faça nada. Deixa ela comer. Deixa comer. Qual é o mal que está me fazendo eu chegar aqui e observar e essa planta que eu plantei está alimentando alguém? Você já reparou como a gente tem essa leve mania de se colocar sempre no topo da cadeia alimentar? Como se o mundo inteiro existisse para nos servir. Mas basta dar uma olhada em volta, uma floresta de verdade. Não um campo vazio de monocultura, mas um ecossistema vivo. Que nós já percebemos que estamos longe de ser os protagonistas dessa história. Sem bicho, sem floresta. Sem floresta, sem vida. E quando falamos de bicho, não estamos falando só dos que aparecem nas figurinhas do livro didático, mas de toda a fauna invisível que sustenta a existência das plantas, do solo fértil e até do ar que respiramos. A gente fala muito de reflorestar, mas reflorestar sem os animais é como plantar árvores sem raiz. Não existe equilíbrio sem eles, e não existe agrofloresta sem a participação ativa da fauna, grande e pequena. O problema é que, enquanto a agrofloresta tenta imitar os processos naturais, o agronegócio tradicional faz exatamente o oposto. Transforma diversidade em mercadoria e trata qualquer ser vivo que não esteja na sua planilha de lucro como inimigo. A floresta vira pasto, o pasto vira uma área degradada, e os bichos que antes mantinham tudo funcionando são expulsos, envenenados ou simplesmente varridos do mapa. O que sobra? Um solo empobrecido, um sistema desequilibrado e um mercado que tenta vender de volta os serviços que a natureza sempre fez de graça. A gente sempre pensa em desmatamento como cortar árvores, mas extinção também é um tipo de desmatamento, só que do lado invisível da história. Cada animal que desaparece, cada espécie que some porque não tem utilidade comercial, é um fio a menos no tecido da vida. E o pior, isso não acontece só lá longe, nas florestas que a gente só vê na TV. O consumo daqui movimenta essa máquina de destruição.
mesmo quando a gente nem perceba. Os países mais ricos estão exportando a extinção. Como? Com a fome insaciável por carne, óleo de palma, do seu creme de avelã, e madeira. E bem-vindo o pistache, né, na cultura alimentar brasileira. Mas tá, e o que isso tem a ver com o nosso papo? Tudo. Porque cada hectare de floresta que some para virar pasto ou monocultura é um lar perdido para milhares e milhares de espécies. E quando esses animais desaparecem, os ciclos que mantêm as florestas de pé começam a ruir. É o tatu que não cava mais, o passarinho que não leva mais sementes, o predador que não controla mais populações. E assim a biodiversidade vai minguando. A floresta vai ficar fraca. E adivinha, fica mais fácil para dizerem que não serve para nada. E enfiar mais soja, mais gado, mais fogo e mais destruição. A verdade é que nós ainda pensamos a natureza como algo externo, um recurso a ser explorado, um estoque infinito de vida que pode ser gasto sem consequência. Mas não funciona assim. No fim das contas, cada árvore derrubada para exportação, cada pasto queimado que avança sobre a floresta, é um nó que desatamos da rede que mantém a vida em pé. O que parece distante, queimadas na Amazônia, sumiço de espécies no Sudeste Asiático, desertificação na África, na verdade tem tudo a ver com o que a gente planta, compra e come aqui. Porque a agrofloresta não é só um jeito bonito de plantar, é uma escolha de mundo que a gente quer alimentar. O problema é que a lógica que empurra o mundo para o colapso é a mesma que vê árvore como obstáculo e o bicho como número. E enquanto o desmatamento e a destruição da biodiversidade forem apenas um efeito colateral do sistema, a gente vai continuar exportando extinção. Mas e se, em vez disso, a gente começasse a exportar regeneração, agrofloresta, biodiversidade, comida de verdade, trabalhada com respeito e inteligência ecológica? A resposta está na terra, nos bichos e nos povos. A gente só precisa escutar. Na agrofloresta, a convivência é a palavra-chave. Criar um sistema onde plantas, animais e humanos coexistam harmoniosamente é o grande desafio. E também o maior benefício. Afinal, quando entendemos que cada ser tem um papel, passamos a ver a floresta como um organismo vivo, complexo e integrado. Quando você trabalha e mexe na sua agrofloresta, você está o tempo todo enviando sinais não só para as plantas, mas também para os animais, de que ali alguém vive e está todo dia, deixando cheiros e marcando com barulho. No começo, eu achei que eu ia viver a vida estudando bicho. Estudar tubarões sempre foi a minha paixão. Mergulhar fundo nos mistérios dos mares, no mundo que se move em silêncio, entre barbatanas e correntes frias. Mas a vida tem um jeito curioso de nos plantar onde a gente pertence. E foi assim que, sem perceber, eu virei agroflorestor. Agora, meu trabalho não é só com animais, mas também com as plantas que os acolhem, os solos que os alimentam, as águas que os refrescam. Descobri que não dá para amar um sem cuidar do outro. Hoje eu sou parte do mato. Planto árvore e bicho, porque um sem o outro não existe. Sou jardineiro de raízes e rastros. E como diria o seu Manuel de Barros, uma árvore bem gorjeada, com poucos segundos, passa a fazer parte dos pássaros que a gorjeiam. Eu me deixei enraizar na terra, mas sem perder o movimento, sem perder a troca com os seres vivos que fazem a vida pulsar ao meu redor. E eu acho que foi isso que aconteceu no fim das contas. Eu não escolhi só estudar os bichos, mas aprendi a ouvir a terra, os ventos e as folhas que me contam sobre eles. E entre tantas folhas e bichos, já não sei mais se sou homem ou se sou floresta. Fez um mundo e se foi pro mar.
devem ter percebido que neste episódio nós não usamos nosso som de fundo tradicional. Todos os sons que vocês ouviram foram gravados dentro do sistema de agrofloresta do Zé, ali da janela da cozinha dele. Quantos bichos você reconhece? E para os assinantes da nossa campanha a partir de R$15 no acervo agroecológico, tem uma pasta de criação animal, tem diversos conteúdos sobre diversas criações de diversos tipos de animais, em sistemas agroflorestais ou pelo menos em manejo orgânico de criação. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire, e esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante, conhece alguém que poderia se interessar, mande esse podcast para todo mundo. E não esqueçam de curtir o nosso material, de nos seguirem nas plataformas @mudafloresta, de comentarem. Os comentários de vocês são muito valiosos para o nosso conteúdo. E vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta. Muito obrigado, Florestas ou Nada. E até a próxima. E se eu passar